Olá, muito boa noite. Está no ar o programa Doc.com desta semana. Hoje vamos tratar aqui no programa Doc.com sobre a organização de dois partidos aqui em Ponta Grossa, o PV e também o PSB. Para falar sobre o PV vai estar o João Barbiero, ele que é o presidente municipal. E para falar sobre o PSB, a presidente municipal também, a secretária Elizabeth Schmidt, que vai tratar com a gente a respeito da organização do partido e também a respeito da criação da Ouvidoria Geral da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, ela que é secretária de Administração e também de Recursos Humanos. E também nós vamos receber aqui os responsáveis pelo trabalho da Ouvidoria Geral, que é o ouvidor geral, o Leonardo Verlang, e também o ouvidor auxiliar, que é o Rodrigo Calil. Eles vão falar para a gente a respeito de como vai funcionar esse novo órgão que vai ser aberto na Prefeitura de Ponta Grossa a partir de 1º de março. Tudo isso você confere depois do intervalo, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Voltamos com o programa Doc.com. 2016, ano de eleições municipais, partidos, lideranças políticas, todas aí se preparando para essa eleição que acontece no dia 2 de outubro. E aqui em Ponta Grossa, um dos partidos que está se organizando, se estruturando, chapa para vereador, possibilidade aí de concorrer na eleição majoritária à Prefeitura de Ponta Grossa, é o Partido Verde, o PV, que tem aí como liderança o João Barbiero, e é com ele que a gente conversa agora aqui no Doc.com. Boa noite, João. Boa noite, Eduardo, amigos da TV Educativa, é um prazer estar aqui, voltar, né? Ver que está muito bem estruturado, né? Dar os parabéns aí a toda a equipe da TV Educativa, enfim, uma TV que presta um serviço extraordinário para a nossa cidade, acho que é um poder de informação muito grande, e estar aqui no teu programa, Doc.com, que eu acompanho sempre, né, Eduardo? Então, estou à tua disposição. Então, estamos aí para bater esse papo com você e com os nossos telespectadores. Com certeza, o Doc.com que vai completar 5 anos agora em março. Muita dessa história lá na TV Vila Velha, né, que sempre nos acolheu e nos recebeu muito bem. Agora de casa nova, mas a qualidade aí da informação sempre é o nosso telespectador. E aí, falando a respeito dessa conjectura de momento, João, nós estamos aí chegando em março, semana que vem já é março, estamos aí alguns meses do pleito, né? Partidos, lideranças, pré-candidatos a vereador, e é um momento em que muitas lideranças se articulam como nomes para uma possível candidatura à prefeitura. E isso é normal em qualquer município, principalmente numa cidade grande que nem Ponta Grossa. O Partido Verde tem, né? Você já foi aí candidato a prefeito, já foi candidato a vice-prefeito, vereador, secretário, né? Como que você está vendo a organização do partido e aí as pretensões do Partido Verde para esse ano? Pois bem, eu acho que a agenda eleitoral, o calendário eleitoral vai afunilando e vai chegando a hora em que as pessoas também têm que começar, os partidos, enfim, têm que começar. E aí, claro, se projeta-se quem já está nesse jogo, né? Quem já está mais envolvido com a vida pública, com a política, assim por diante, né? Começa lá com o prefeito, né? As pessoas que já estão nessa composição e que automaticamente vão formatando esse jogo que acontece daqui a pouco. O Partido Verde, desde que eu assumi a presidência do partido e estou no partido, a ideia era reestruturar o partido, montar uma chapa de candidatos a vereador. Esse é um dos objetivos que a gente tinha num primeiro momento. E isso fizemos. Mesmo com algumas dificuldades no decorrer do nosso trabalho, com questão de tempo e tudo mais, mas conseguimos montar uma chapa muito boa de candidato a vereador. Obviamente que com essa janela que a lei aí acomodou para acomodar algumas situações, né? Esse país mexe nas leis como se mexe numa gaveta de meia, fizeram essa tal da janela. E isso também nos faz ter agora, num determinado momento, algumas procuras para
somar junto com o partido e tal. Então nós formamos um grupo dentro do partido para analisar item por item, pessoa por pessoa que querem se aproximar do partido nesse momento, para ver se vai somar, se vai dar mais condições de eleição. Nessa janela aí, pode algum vereador com mandato vir para o PV? Sim, pode. Tem desde que comungue com tudo que a gente tem discutido dentro do partido, enfim. Mas eu não descarto a possibilidade. Falar muito, João, no nome do Daniel Mila, do PSDB. Temos conversado com o Mila, só que eu tenho um compromisso muito grande com as pessoas que estão comigo no partido desde o começo. Então, assim, eu tenho um grupo ali, que eu não vou dizer nomes aqui, porque senão eu deixo alguém de fora, mas assim, é um grupo que eu tenho dentro do PV que eu me comprometi que conversa nenhuma vai ser feita sozinha. Então eu tenho conversado com bastante gente e somente vai ser aceito que se filie no partido, que entra no partido nesse momento, alguém que todo esse grupo entender que seja satisfatório para o crescimento do partido e que assuma os compromissos que tem que assumir junto com o partido. Mas existe sim a possibilidade de vários nomes aí que nós estamos trabalhando agora com essa janela, que nos procuraram e que nós estamos analisando. Alguns nós já falamos, olha, muito obrigado, desculpa, não teve uma aceitação dentro do partido, outros a gente está ponderando ainda e conversando. Mas existe a possibilidade de a gente ter um reforço na nossa chapa que, com certeza absoluta, nos dá a condição de sonhar de eleger 2 a 3 vereadores. Eu acho que com a chapa que nós temos hoje, a gente tem condição de eleger um vereador. Mas com isso que está sendo trabalhado agora, talvez a gente consiga ampliar mais o nosso potencial dentro de votação, enfim, para fazer 2 a 3 vereadores. E a executiva estadual, a qual eu faço parte, ela tem me dado todo o apoio, todo o incentivo para que a gente faça isso. Nessa parte, tem um fator preponderante aí que eu acho que até mudou o patamar do PV, não que a figura que entrou no PV seja maior que o partido, mas acho que veio somar, que é o senador Álvaro Dias, né, que muito tempo estava no PSDB e veio para o PV, liderança, já é pré-candidato à presidência da República. E muitas pessoas, principalmente nos bastidores, na política local, falavam: o Álvaro Dias vai comandar o partido e vai colocar os seus aliados, as pessoas mais chegadas a ele, principalmente nas principais cidades. E davam até a sua saída como certo. Não são palavras minhas, mas o que a gente ouve falar, né? Parece que disso nada teve de verdade. Você está bem estruturado no comando local. O PV não nasceu agora com a vinda do Álvaro Dias. Nós somos um partido que... E é um partido que... Eu só pertencia a 2 partidos na minha vida política. Eu fiquei 25 anos no PR, né, o antigo PL, e depois vim para o PV. Então, assim, me chama a atenção dentro do PV a discussão, a ampla discussão que você tem em cada assunto, e é o partido que eu me sinto mais num meio democrático de como tem que ser. Quando o Álvaro Dias começou a se cogitar a vinda do Álvaro Dias para o PV, foi por quê? Porque o Álvaro Dias tentou vários partidos. O projeto do Álvaro Dias é muito bom. É um projeto fantástico. Quem que vai ser candidato a presidente da República do PT? O ministro Cardoso? Quem? Como é que vai ser? Por outro lado, vai ser o Aécio. Então, o Aécio. Depois tem todos aqueles outros candidatos, aqueles candidatinhos, mas daí pinta um cara chamado Álvaro Dias, com um bom tempo de televisão, conhecimento, né, uma popularidade, um conhecimento nacional, e que pode fazer a diferença na eleição. É o projeto dele. E ele procurou vários partidos. Então, um partido lá, ele até conversei com ele sobre isso, ele dizia: mas esse aqui tem muita gente de outro partido. O PV era o partido que, assim, ele veio procurar e sabendo que seria o partido ideal para ele. E aí a Executiva Nacional, a primeira coisa que a Executiva Nacional fez foi chamar a Executiva Estadual. E que eu participei, inclusive, da reunião. Para discutir se o PV no estado do Paraná aceitava a entrada do Álvaro Dias. Então a gente participou desse processo. O Álvaro Dias colocou tapete vermelho ou verde para o PV. Não foi o PV que colocou tapete verde para o Álvaro. Foi uma atitude o PV, na verdade, assim, que recebeu o Álvaro Dias.
Entende? Então o Álvaro, claro, ele tem um respeito também por essas pessoas que tiveram. Então eu tive com ele várias oportunidades já, e existe dentro do PV uma expectativa assim, nos maiores municípios do estado do Paraná, termos candidato a prefeito. E o Álvaro Dias, sobre Ponta Grossa, está lá, Ponta Grossa, João Barbeiro. Então o PV sempre insistiu que eu seja candidato a prefeito de Ponta Grossa. Agora, caso não é porque o seu Álvaro Dias quer que alguém seja candidato a prefeito. Não. É hoje o amadurecimento político do João Barbeiro, que sabe muito bem a sua condição pessoal, a sua condição técnica, política, de ser candidato a prefeito, ou de abrir mão para alguém que tem um potencial, que tem uma expectativa, que tem mais condições e que terá todo o meu apoio se assim acontecer, mas que passa pela nossa executiva municipal também esta avaliação e essa análise. Hoje, na conjectura atual, você é o pré-candidato do PV. Na verdade, eu tenho... hoje sou eu, né, dentro dessa linha de que o PV quer ter candidato a prefeito, ou pelo menos que participe de uma chapa majoritária, o primeiro nome que tem, o nome do entendimento do partido, seria eu, né? Mas assim, eu não descarto a possibilidade de colocar alguma outra pessoa. Eu não sou, sabe, aquela pessoa que não, já passou esse tempo dessa loucura. Não, eu estou preparado para abrir mão se for preciso. E, João, fala-se também nos bastidores, e você acompanha isso muito de perto, o nome do Álvaro Scheffer. Álvaro Scheffer, empresário industrial, né, aqui de Ponta Grossa, reconhecido, está filiado no Democratas, que tem como liderança principal aqui em Ponta Grossa o deputado Plauto, mas até por conta de espaço e da proximidade dele com o xará, o Álvaro Dias, o Álvaro Scheffer pode vir para o PV. Existe essa possibilidade? Já aconteceu essa conversa? Como que está essa questão? Eu tenho nos próximos dias a vinda do presidente estadual aqui para Ponta Grossa, para a gente estar configurando melhor esse bate-papo aí com o Álvaro Scheffer. Existe, claro, esses comentários, existe até por parte do Álvaro Scheffer também esse comentário para algumas pessoas e tal, mas o que eu posso te dizer é o seguinte: para mim, a vinda do Álvaro Scheffer seria uma coisa extraordinária para o nosso partido. Eu tenho torcido por isso. Eu falei pessoalmente com o Álvaro Dias até me disse: eu não quero me envolver, porque eu tenho um vínculo, uma relação familiar aí com o Álvaro Scheffer. Eu não quero pedir isso para o Álvaro Scheffer. Ele me disse isso. Então, assim, eu estou trabalhando nos bastidores, estou querendo que isso aconteça. E que não venha só o Álvaro Scheffer. Eu disse esses dias com o senador Álvaro Dias, eu fiz uma viagem rápida a Cascavel com ele, eu disse assim: senador, o senhor tem que procurar os seus companheiros de primeira ordem em Ponta Grossa para trazer junto com a gente. E eu estou estimulando isso, porque isso significa crescimento de um partido. Entende? Então eu acho que eu ganho ponto com isso dentro do partido. Então a minha leitura é essa. Eu gostaria muito que o Álvaro Scheffer viesse para o PV. Já preparei o nosso partido para isso, sabe? Já preparei nas nossas reuniões semanais. Esses dias eu disse: olha, gente, até surgiu uma ideia lá, vamos todo mundo lá fazer um convite e tal. Assim, eu acho assim que seria uma pessoa muito bem-vinda, um empresário preparadíssimo, de sucesso, né? Nunca teve um envolvimento dentro da política, assim, direto. Quer dizer, eu acho que seria... E que teve, inclusive, a gente acompanhou, enquanto ele esteve na Secretaria de Indústria e Comércio e Qualificação Profissional da Prefeitura, agora nesse mandato, no começo desse mandato, teve participação preponderante para a vida da Ambev aqui para Ponta Grossa. Ele vai ter que, obviamente, que pelo fato de não ter participado do processo político, ele vai ter que, né, também se adaptar a todas as regras desse processo. Então, né, estar no partido político não é ser um empresário que toma suas decisões por si só. Né? Tem todo um grupo, tem todo né? Mas eu acho que ele é um cara muito habilidoso,
E se vier, maravilha, né? Vamos discutir daí. Se vier, quiser ser candidato a prefeito, vamos discutir dentro do partido. Eu teria maior satisfação de coordenar uma campanha do Álvaro, sabe? Não tenho... acho que é um cara assim... mas então você acha que né, que história política o cara tem, que história que você tem, quer dizer... Eu, no meu momento, neste momento, se precisar, eu sou candidato. O que precisa para ser candidato? Disponibilidade, né? Estar disponível para ser candidato. Eu sempre gostei de política. A comunidade de Ponta Grossa sabe disso. Nunca abandonei política. Agora eu estava saindo do meu escritório para vir aqui gravar esse programa aqui na TV Educativa. De dentro do meu carro, eu estava resolvendo uma situação de uma senhora para internamento. Por quê? Porque as pessoas me procuram. Hoje pela manhã eu conversava com um vereador e dizia para ele da necessidade da gente participar do Conselho Comunitário de Segurança, que tá morto, sabe? Nós estamos tendo sequestro, estamos tendo estupro, estamos tendo bandido entrando dentro de casa de família, estuprando pessoas, estamos tendo assalto, estamos tendo bandido entrando dentro de casa de família, esfregando pistola na cara de filho. E o que está se fazendo? Qual é a participação no Conselho Comunitário de Segurança? Tem que ter mais ativo. Tem que ser mais ativo. E daí você, ou quem não vive isso, quem não gosta de política, não percebe, não tem essa vontade, que vem naturalmente em mim, de pegar e dizer, pô, vamos atrás do Conselho de Segurança, vamos tentar fazer alguma coisa, sabe? Porque faz parte da minha vocação. Então, assim, eu acho que eu tenho disponibilidade, tenho vontade, fui vereador, tenho uma experiência grande em Brasília, eu me encontro em total condição de ser candidato a prefeito se for preciso. Tá? Mas, numa discussão ampla dentro do partido, se o Álvaro Scheffer quiser ser o candidato, se eu achar que neste momento eu preciso cuidar um pouco mais da minha família, eu tenho alguma coisa assim, o Álvaro está com mais vontade, com mais condição, com mais pretensão, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Vai ser candidato, vai ter meu apoio. Até porque vai fortalecer o partido. Não tenha dúvida disso, sabe? E caso contrário, não tem... Como você está vendo, para a gente encerrar, a gente está chegando ao final desse bloco, como que você está vendo, qual a sua relação aí com o prefeito Marcelo Rangel e como você está vendo o governo municipal? Mas olha, eu tenho uma relação boa com o Marcelo Rangel, eu não tenho nada, sabe? Eu acho assim, estudamos juntos, na faculdade, tenho uma amizade, não tem... Temos uma diferença política? Temos. Eu era candidato, eu perdi a eleição por muito ou pouco, e o Périx, todo mundo lembra disso, era vice na eleição do Marcelo. 1.800 e uns pouquinhos votos. Então, se dividir, dava 900 e poucos votos aí. Eu acho que o Marcelo, ele está acertando bastante. Tem algumas áreas, assim, que ele está indo bem, né? A educação, eu tenho achado que está sendo ótimo. Por outro lado, tem algumas coisas que me parecem, como tantos outros prefeitos, não foi a questão do Vosgrau, que o Vosgrau as pessoas já sabiam da característica dele, então nem procuravam muito ele. O Marcelo é um cara de rádio. Então as pessoas querem estar próximo ao Marcelo. E muitas vezes se constrói uma barreira. Assim, sabe? Não deixam... É o tal dos assessores que só estragam o troço. Sabe? É a tal das pessoas que são colocadas em lugares errados. Eu acho que tem algumas peças que o Marcelo deveria parar e pensar um pouco. Que estão deixando, que não deixam as pessoas chegarem nele, que não, sabe? E ele também, sair do gabinete, andar, ir lá ver as necessidades e tal. A verdade é a seguinte, a prefeitura não tem dinheiro. E não é só aqui, é qualquer outra prefeitura. E o cara vai ter que fazer o que pode ser feito. Mas fazer o que pode ser feito com transparência, sabe? Não tem agência de propaganda, não consegue comunicar-se. Porque não é fazer propaganda, é comunicar o que está fazendo para a comunidade. Né? Então não consegue. Então tem que achar um formato de comunicar, de fazer. Não está tendo um apoio do governo federal, porque o próprio Sandro, que é um deputado federal lá em Brasília, é opaco, né? É oposição, quer dizer...
Não é nem por incompetência, porque é oposição, é PPS, é difícil para ele lá também. Né? O Aliel Machado, que é o nosso deputado federal lá, é o possível candidato, o Marcelo, e muitas vezes não conseguem ter essa leitura, assim, eu sou candidato, mas agora tem a cidade no meio. Eu não sei como é que é, mas não se vê grandes, né, grandes conquistas em Brasília. Claro, tem aí Caixa Econômica, Minha Casa Minha Vida, e essa coisa que é política de governo para âmbito nacional. Governo de Estado, acredito que ele tenha, pelo menos por último agora, a gente começa a perceber que o governador Beto Richa começa a ter respeito com o Marcelo. Aliás, tem que ter, né? Porque eles sempre estiveram juntos, então tem que ter respeito por quem é companheiro, né? Então, assim, eu acho que o Marcelo tem que dar mais atenção aos bairros. Eu escuto muitas pessoas, o lamento está lá, sabe? E ele tem enfrentado dificuldade, não tem dinheiro, tem chuva, tem não sei o quê, arrebenta asfalto, demora. Secretaria de Obras, devagarzinho, sabe? Ali o Alessandro tem que ver, tem que dar um perfil de ação mais rápida. A Secretaria de Obras tem que ser mais rápida, mais eficiente, mas não tem dinheiro. Mas tem que dar um jeito. Né? Então tem algumas coisas assim que eu acho que está errando e que está prejudicando ele nesse inconsciente coletivo que acaba dando um resultado não positivo na hora dele, né? Mas eu acho que diante de todas as dificuldades tem bastante avanço também. Tem coisas que tem que ser registrado, tem que ser justo. Um momento realmente que os recursos, tanto do governo do estado, agora deu uma melhorada com aqueles ajustes até bem impopulares que teve, né, no início do segundo ano do mandato do Beto Richa. Mas assim, agora sempre o povo que paga a conta. O governo do estado ainda tem um pouco, né? Essa semana mesmo foi liberado aí dinheiro para o asfalto de uma via ali perto do Lago de Olarias, onde vai ser o Lago de Olarias, questão da alça lá do viaduto do Santa Maria, e a questão assim, também da arena poliesportiva. Mas só para concluir o pensamento, realmente, verba do governo federal, realmente, e não é porque é de outro partido, de outra oposição, é realmente porque não tem. Eu vejo assim, ó, eu só fico triste de ver, muitas vezes, alguns assuntos muito sérios que essa cidade precisa tratar, como a questão do IML, e alguns outros assuntos, assim, que são ações de governo. Né? Esses dias eu vi um político aproveitador dizendo assim, a entrada do Los Angeles, a trincheira do Los Angeles, né? Incompetência do prefeito, mas a trincheira do Los Angeles é uma obra do governo do estado do Paraná, que veio aqui, que soltou foguetório, que o Plauto foi lá junto, fez um arvoroço, e tá lá só a placa, vocês não tiraram já a placa também. Né? 2 anos já uma plaquinha para iludir o povo do Los Angeles. Eu assisti esse político incentivando que é culpa do Rangel, que não sei o que, não sei o que. Então a gente tem que ser um pouco responsável. Esses dias eu vi um político, aliás, um deputado, dizendo que a culpa da situação do IML é culpa do prefeito. Sabe, para mim isso brincar com a sabedoria. É malandragem, cara, porque assim... Querer se aproveitar de uma situação. Os 3 primeiros... que tem que dar um resultado dessa questão da ML são os deputados. Os deputados estaduais que estão lá. O Péricles, o Márcio Paulic e o Plauto. Nesta ordem. Plauto, Márcio Paulic e Péricles. Por quê? O Péricles é oposição ao governo. Não tem muita força junto do governo do Beto Richa. Então, né, mesma coisa que o Sandro no governo da Dilma. O Márcio Paulic é o meio ali, tá no meio. Um dia vota favorável, outro dia vota contra, eu sou independente e tal. Então ele tem força junto. E o Plauto, que é um braço direito do Beto Richa. Então esses 2, com suas medidas de força, mais o terceiro, tem que dar um jeito de resolver o problema do ML. Os incompetentes são esses 3 deputados que não resolvem, não pegam o governador e de governador, vamos resolver esse problema. Não adianta o Joselito ir rezar lá na frente, que foi até bacana a manifestação que ele fez e tal, e porque nós da imprensa temos que fazer o quê? Temos que falar. Expor. No meu programa lá, eu falo essa questão da ML, daí me vem na cabeça, meu Deus, que adianta ficar falando, mas se imagine se eu não falar. Então
Então nós, imprensa, a gente tem que fazer a nossa parte. Agora, esses agentes políticos que não fiquem lavando a mão, culpando quem não tem culpa. Ah, o Marcelo Rangel tem culpa? Também tem. Eu acho assim, mas não é o culpado. Tem relação com o governador. Então, tem que, de repente, tem momentos que tem que deixar um pouco a diplomacia de lado e ir para cima. Talvez chamar os 3 deputados e deputadas, vocês que são porque o agente fiscalizador do executivo estadual é os deputados. É verdade. João, a gente está chegando ao final desse bloco, teríamos assunto aí para um programa inteiro, mas eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no doc.com e, logicamente, à medida que as coisas forem acontecendo, a eleição for chegando mais perto, com certeza vamos voltar a conversar. Maravilha, estou sempre à tua disposição e à disposição da comunidade, enfim, o que puder, tiver ao nosso alcance, estamos aí. E quem quiser conhecer um pouco mais o trabalho do partido e tal, também estamos à disposição. Tá certo, então, essa foi a conversa com o João Barbiero, ele que é o presidente municipal do PV aqui em Ponta Grossa, falando das articulações do partido para as eleições deste ano. Nós vamos para um rápido intervalo, na sequência a gente volta em uma entrevista, uma conversa com a secretária Elizabeth Schmidt, falando muito sobre a criação da Ouvidoria Geral do município de Ponta Grossa. Um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa Doc.com, agora com a secretária de Administração, que também acumula aí os recursos humanos da Prefeitura de Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Obrigada pelo convite. Pois é, multifunções aí dentro do governo municipal, vários assuntos para tratar, mas hoje gostaria de falar da ideia da Ouvidoria Geral da Prefeitura de Ponta Grossa, como que surgiu, né, e como que está programado para começar a operar. Pois então, nós realmente estamos assoberbados de trabalho, porque 2 secretarias que eu tenho dito brincando, que são o coração, o pulmão e o fígado da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, né? E nós, desde o momento que fomos convidados para estar participando na Secretaria de Administração e tomei pé do plano de governo do prefeito Marcelo Rangel, ele demonstrou grande interesse em ouvir a população cada vez mais, porque para mim é uma marca de uma gestão democrática importantíssima, ouvir a população. Então, já acontecia na Prefeitura um Fale Conosco e a Secretaria de Administração mesmo, em si, recebe muitos telefonemas com sugestões, com elogios, com reclamações, com ideias para ajudar no desenvolvimento do trabalho. E então é que se teve a ideia de criar a Ouvidoria Geral do município. O prefeito Marcelo Rangel teve a possibilidade de criar já a Ouvidoria da Saúde e a Ouvidoria da Segurança Social, da Segurança Pública. E então, nada melhor do que ter realmente uma ouvidoria geral para atender a prefeitura inteira, todas as demandas de todos os contribuintes, de toda a população, afinal, que quer estar participando desse processo. Eu acredito que, além das audiências públicas, além das reuniões todas que são feitas para ouvir a população, um canal de comunicação como a ouvidoria é imprescindível, né? Faz parte da transparência pública. E o governo e a gestão como um todo pretende que essa transparência seja cada vez melhor. Essa então, aproximação realmente aí com a população que necessita dos serviços do poder público. É por isso que o poder público existe, para atendê-los, né? Então, nada mais, nada melhor do que ouvi-los. E eu tenho dito que depois da criação, que vai começar agora o funcionamento, nós podemos dizer aos 4 ventos que realmente Ponta Grossa ouve você, né? Porque nós estamos com inúmeros canais aí de comunicação que o ouvidor geral e o ouvidor auxiliar, o Leonardo e o Calil, que foram nomeados como ouvidor e auxiliar, eles já contam para vocês todos detalhes do funcionamento da ouvidoria. Ah, sim, com certeza. A gente vai tratar ainda desse assunto da ouvidoria geral no próximo bloco. Vamos falar, como a Elizabeth falou, com o ouvidor geral, também o pessoal que trabalha e vai operar
essa questão. Mas como não poderia deixar de ser, Elizabeth, ainda nessa conversa, tratar um pouco a respeito da sua participação no governo e também as pretensões aí eleitorais. Afinal de contas, nós estamos em um ano eleitoral, né, eleições marcadas para o dia 2 de outubro. Existem algumas datas a serem cumpridas para aqueles que querem ser aí candidatos. Uma delas é a questão da desincompatibilização da função que exerce, né, dentro do governo. E para poder estar apta a ser candidata, deverá se desincompatibilizar das funções aí com um prazo determinado. Para ser vereador, para ser candidato a vereador, até final de março, começo de abril. E para participar da eleição majoritária, até aí o final de maio, começo de junho, né? Para ser mais exato, dia 2 de junho, né? Que são 4 meses antes da eleição. Qual dessas duas datas aí que a senhora pretende sair? Pois então, o PSB, é claro, tem uma orientação estadual e nacional de ocupar os maiores espaços possíveis, né, dentro de uma eleição tão importante como essa, que é a eleição municipal. Então, o diretório municipal já decidiu que o PSB vai participar das duas eleições, da majoritária e da proporcional. A proporcional seriam os candidatos a vereadores e a majoritária a vice e a prefeita. Então, Elizabeth, como pessoa nesse momento, estou falando sem aprovação alguma do partido, porque o meu nome está à disposição do partido. Certo. Eu me disponibilizo e coloco o meu nome à disposição para a majoritária. Então, eu vou me afastar 4 meses antes, seja lá o que for que vai acontecer. Porque eu acredito que nós temos uma chapa pura de candidatos a vereadores e eu não preciso estar dentro dessa chapa proporcional, né? Eu sou a presidente do partido, então eu acredito que a gente tem que mais agregar pessoas e trazer o máximo de pessoas possíveis para serem candidatos e já são pré-candidatos a vereadores. E eu aí vou me afastar então 4 meses antes, dia 2 de junho. Então tem aí algum tempo ainda para desenvolver os trabalhar trabalhos bastante, aí na administração. Isso aí. E paralelo a isso também, fazendo o partido, o PSB, se fortalecer, né? Eu sei do trabalho também do Rodrigo, seu filho também está na coordenação aí do partido na região, tem trabalhado realmente para fazer com que o partido cresça. O nosso papel é esse, né? Fazer com que o partido cresça, tenha proeminência e que agregue muitas pessoas e mais partidários aí. E a sua participação na eleição de 2014, né, como candidato a deputado federal, fez uma campanha bem bacana, propositiva. Qual o resultado aí que você avalia hoje, né? Mais experiência para participar da eleição municipal? Uma grande experiência e eu sinto assim um respeito imenso de todas as pessoas, principalmente, claro, as pessoas que fazem parte do meu partido, o presidente estadual, o presidente nacional, me dão um respaldo muito forte, muito grande, a participação nas propagandas eleitorais aí, que nós estamos já aparecendo durante essa semana. Fui gravar em Brasília agora esses dias, também nós vamos ter em março mais uma participação. Então isso é um reconhecimento ao trabalho, né? Que, como diz você, eu pretendo continuar com essa garra, com essa força, com essa coragem, para que a gente possa fazer um diferencial, seja o que for, né, na área aqui na cidade. Porque a tendência é que as mulheres, de repente, parece que não querem muito participar, né? E a partir do momento que você chega num determinado patamar, você está comprometida e você tem que dar respaldo e resposta para as pessoas, né? Então, a resposta é essa, eu estou querendo fazer o melhor que eu puder para ajudar a nossa cidade.
Tá certo. Na proporcional ali dos candidatos a vereador, o partido tem 2 vereadores, né, bem representados aí, com o Maurício Silva, o Márcio Schirlo, e logicamente uma chapa aí que deve ser lançada sem coligação, só do PSB. Exatamente, é uma chapa pura onde a gente está tentando um terceiro vereador, né? Ah, sim. Para fortalecer mais ainda a participação do partido uma terceira cadeira ali seria Câmara. O ideal para o partido aumentar a sua representatividade na Câmara. E o partido já está fazendo isso em nível nacional, estadual, né, e municipal também a gente já é um diretório agora, então nós temos que fazer o melhor que a gente puder para fortalecer e aumentar essa participação. E nos bastidores, os comentários que a gente escuta em conversa com uma liderança, com outra, são as conjecturas, né, que se faz nesse momento de quem vai ser candidato a prefeito, possivelmente um vice, né? Você falou que quer participar realmente da majoritária e isso o partido vai decidir lá na frente. Mas existe aí uma possibilidade de o partido, na sua pessoa, vir a ocupar de repente uma vice na chapa a ser encabeçada pelo prefeito Marcelo Rangel? Eu acredito que nessas alturas do acontecimento, quem vai decidir mesmo vai ser o diretório e as coligações. Será que o prefeito quer isso? Entende? Quem quer? Como é que vai acontecer essas composições? São possibilidades. Existem inúmeras possibilidades, existem muitas especulações, existem muitas coisas sendo ditas aí, usando o meu nome, e que eu não disse, né? E assim por diante. Mas isso é algo que é natural num processo como esse. Eu enxergo assim que é natural e que isso vai ser decidido só em junho. E, inclusive, a última convenção mesmo vai ser dia 5 de agosto. 5 de agosto. Quer dizer, tem muita água para rolar embaixo da ponte, né? Até lá, muita coisa pode mudar, né, no cenário. Muita coisa pode mudar no cenário. E para o telespectador que nos assiste, sabe da sua participação em outros governos, o governo Vosgrau, atuante, né, na área da cultura, e também a sua participação na eleição, qual é a sua opinião em relação à participação política nesse momento em que o país vive aí um total ou quase total descrédito aos agentes públicos, muito por conta do que acontece no Congresso Nacional, né, por conta de Lava Jato e tudo mais que a gente está cansado até de ver nos noticiários por aí, é a operação da Polícia Federal que não acaba mais, né, Celotes, Lava Jato, enfim. Qual é a sua visão a respeito desse momento político do país? A cada dia a gente se assusta um pouco mais, né? A tal da crise política, econômica e financeira está assoberbando o Brasil e eu acredito que isso assusta as pessoas não têm mais credibilidade em nada, mas eu pessoalmente acredito que nós devemos ser movidos a desafios. A gente não pode deixar em qualquer nível de perspectiva, que a crise tome conta da gente. E sim, o sonho, o plano, o projeto que a gente quer para o futuro, né? Então, acredito que é isso que deve mover as pessoas que têm interesse em fazer aquilo que melhor puder para melhorar essa configuração que está aí, para mudar essa configuração, né? Então, eu sou movida a projeto e a planejamento, principalmente, porque o sonho é o primeiro passo, mas a realidade só acontecerá se você tiver um bom planejamento e boas estratégias e bons objetivos. E acho que isso, a experiência de vida já me proporcionou esse tipo de conjectura para a minha vida e para a minha cidade. Então, é assim que eu vou seguir em frente. Tá certo, então, a gente está chegando ao final desse bloco. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no doc.com. Eu é que agradeço. Um abração, me convide sempre, vá me visitar. Tá certo, então. Obrigada. Essa foi a conversa com a secretária Elizabeth Schmidt, da administração, da prefeitura, do Recursos Humanos também, falando um pouco a respeito do PSB e também da ouvidoria geral. E sobre esse assunto, nós vamos voltar a conversar no próximo bloco do doc.com. Você não pode perder, não é um instante só, você não saia daí. Doc.com, você bem informado. Voltamos com o programa doc.com, continuando aí a falar a respeito
desse novo órgão que vai passar a fazer parte da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa a partir do mês que vem, já da semana que vem, que é a Ouvidoria Geral. Para falar mais a respeito desse assunto, nós recebemos aqui o ouvidor geral, que é o Leonardo Verlang, e também o ouvidor auxiliar, que é o Rodrigo Calil, que agora vão prestar aí, passar informações a respeito desse assunto. Boa noite, Leonardo. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Pois é, um órgão novo, nasce aí do zero, mas com um propósito que é realmente é digno aí de valer esse investimento, né? Ouvir a população. Como que vai funcionar essa ouvidoria geral? A ouvidoria ela vai funcionar no Paço Municipal, no segundo andar, próximo ao setor de RH. Então nós teremos várias formas de atendimento, sendo ela presencial, por telefone, por e-mail e futuramente também por outras formas de comunicação, como redes sociais, pelo site, pelo formulário. Então a intenção da ouvidoria é ela ser a mais abrangente possível, a mais ampla, para que ela atinja o maior número de cidadãos, para que a informação esteja sempre ao alcance do cidadão e que a Prefeitura também, através desse órgão, possa prestar um melhor serviço à comunidade. Tá certo. E, Rodrigo, como que vocês estão trabalhando aí nesse trabalho que antecipa aí e quando que vai passar a operar de forma efetiva? Sim. A nossa ouvidoria vai começar a funcionar no dia 1º de março, próxima terça-feira. Estaremos a todo vapor para atender a população, para trazer essa transparência à administração pública e fazer com que o cidadão tenha voz perante a administração, né? Pois é, e Leonardo, essa questão também de ouvir a população, a gente sabe que já tem uma ouvidoria na saúde, né? Até porque é uma das secretarias aí que mais tem demanda, né? Não é nem reclamação, é realmente demanda, porque a cidade é grande, enfim, existe essa ouvidoria específica. Existe, se eu não me engano, na área da segurança pública também. E aí, essa outra ouvidoria, que é geral, o próprio nome já diz, aí vai englobar praticamente todo o restante aí da estrutura da Prefeitura. Perfeito. Então, ela vai englobar todos os órgãos, a administração direta e indireta do Poder Executivo, né? Então, vai ser uma ferramenta que nós vamos receber diversos tipos de manifestação, como, por exemplo, elogios, críticas, sugestões. Vamos receber também denúncias, né? Nós vamos classificar essas manifestações de 3 formas, basicamente, né? Então, o cidadão vai poder recorrer à ouvidoria identificando, né, dizendo, sou fulano de tal, vim aqui fazer uma reclamação, elogio, uma sugestão, e eu gostaria que fosse resolvido então esse meu problema, ou que me fosse passada essa informação, e nós teríamos então prioridade para tratar essas questões dentro da Prefeitura, e nós daríamos essa resposta ao consumidor. Desculpe, não, cidadão. Então, esse é o grande objetivo, porque hoje muitas vezes o cidadão procura a administração pública e não tem uma resposta, né? Ele abre um protocolo demora para ser atendido. Quando é atendido, muitas vezes a administração pública tenta fazer um retorno para o cidadão, mas ele já mudou de telefone, o e-mail mais não é o mesmo, né? Então, às vezes, a demora ou a complexidade, a burocracia acaba complicando essa resposta cidadão. E a ouvidoria ela vai ter prioridade. Então, nós teremos acesso direto com os secretários, com os presidentes, com os diretores de autarquia, etc. e tal, para que esse contato, essa resposta, ela seja a mais breve possível, né? Com isso, a gente espera demonstrar para o cidadão que a Prefeitura está preocupada, que a Prefeitura está ouvindo e que a Prefeitura respeita o cidadão, né? Porque muitas vezes aquela manifestação do morador lá do Caracará, do Jardim Carvalho, de qualquer vila da cidade, não chega na Prefeitura, né? Porque não sabe para onde recorrer, ou às vezes chega em algum lugar, em algum órgão e não tem a resposta adequada. Então o que nós vamos buscar é isso, dar a resposta adequada ao cidadão, informá-lo da melhor maneira possível, e se não for da nossa competência ou não for do nosso conhecimento, nós vamos indicar qual é o caminho correto. Então vamos passar de repente telefones, contatos, etc., para que essas pessoas possam obter aquilo que elas precisam. Certo. E Rodrigo, falando também a respeito dessa procura da população,
o que for levado, né, até a ouvidoria não vai ficar sem resposta. Não, sempre terá uma resposta, né? Nós vamos trabalhar com um prazo relativamente curto para deixar o cidadão mais satisfeito e todo tipo de manifestação sempre terá uma resposta para o cidadão. Certo. E essa estrutura, Leonardo, como que vai trabalhar você como ouvidor geral, o Rodrigo como aí ouvidor auxiliar, e quem mais vai estar aí por trás dessa ouvidoria? Essa ouvidoria então será composta por mim, pelo Rodrigo, e também teremos um grupo de apoio com pessoas que têm amplo conhecimento das atividades da prefeitura para que possam colaborar nesse trabalho, né? Então ainda nós não temos a real ideia da demanda desse serviço, mas nós estamos dispostos aqui a fazer o melhor possível. A municipalidade, o prefeito já ficaram já à disposição para que for preciso, na questão de recursos humanos e tudo, para poder prestar o melhor serviço possível ao cidadão. Daí só complementando o que eu tinha falado antes, que nós vamos ter, na verdade, 3 tipos de manifestação dentro da ouvidoria. Então, além daquela maneira identificada, o cidadão também que tiver algum tipo de receio com relação a uma denúncia de algum servidor, ou uma denúncia de algum abuso ou mau uso do dinheiro público, ele vai poder fazer outros 2 tipos de manifestação. A primeira é a sigilosa. Então ele chega até nós, ele vai fazer a manifestação, nós vamos colher os dados dele, mas esses dados eles não serão mostrados para mais ninguém. Então ninguém mais terá acesso, ninguém vai ter como saber ou retalhar ou fazer alguma coisa contra essa pessoa, porque nós teremos um banco de dados próprio, um sistema próprio, e ele vai garantir que essas informações não sejam expostas a terceiros. E também nós teremos a manifestação anônima, que é aquela que a pessoa ela decide, eu não quero de maneira nenhuma estar envolvido na manifestação. Então eu vou apresentar aqui para você uma nota fiscal, uma fotografia, um documento, mas eu não quero aparecer e como também não quero a resposta. Então vocês vão encaminhar isso para o setor competente e o setor competente vai apurar, vai abrir um inquérito, uma sindicância para tratar desses assuntos. Então é um órgão assim que vai atender a todos. Esperamos então sempre que o cidadão nos procure quando tiver algum tipo de dificuldade no atendimento, né? Ressaltando que os outros canais também da prefeitura, de atendimento nas secretarias, etc., ainda existe, vai continuar existindo, mas nós somos aquele órgão que, diante de uma dificuldade, vai tentar fazer o máximo possível e da forma mais rápida para resolver esse problema. Ou seja, então tem esses 3 meios que você falou, o telespectador vai poder aí procurar a ouvidoria geral, nada de acontecer alguma coisa e ir lá para o Facebook ou para uma rede social escrever. Procura a ouvidoria geral para resolver o problema, né? Que é o órgão que vai ter essa finalidade. Exatamente. Pois é, e como vocês falaram, dia 1º de março, né, começa a operar. Teve um lançamento oficial nessa semana com a secretária Elizabeth, que esteve aqui conosco, o prefeito Marcelo Rangel, isso que marcou aí realmente o nascimento, aí, entre aspas, da ouvidoria. Houve então a assinatura do decreto, né? E agora nós estamos preparando todas as ferramentas, como o número de telefone, um site na internet, para que nós possamos disponibilizar para o cidadão todas as possibilidades de acesso, a forma de nos encontrar, né, os e-mails de contato. Então tudo isso vai ser disponibilizado dia 1º de março, assim que for então dado início aos trabalhos da ouvidoria. Ainda não tem externa. O número de telefone, por exemplo, ainda não tem. Ainda não tenho para te passar, mas vai ser tudo isso. Na verdade, nós já temos o número, mas estamos aguardando a confirmação e dia 1º para poder publicar essas informações. Ah, sim. Senão, de repente, tem que mudar, aí não dá para divulgar antes, né? Mas com certeza nós estaremos passando aí todos esses dados lá no blog, no www.blogdodoc.com. Também, dia 1º de março, e possivelmente já tem essas informações, as informações vão estar lá. Eu gostaria de agradecer, então, a presença de vocês aqui e deixar aí esse recado para o telespectador, que a partir do dia 1º de março, a ouvidoria, né, o Leonardo, o Rodrigo e toda a equipe lá da prefeitura que vai auxiliá-los nesse trabalho, para que a população leve sua reclamação, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, por que não? Né? Às vezes um elogio também pode vir a melhorar, né, um serviço, então vai ter esse canal direto. Perfeito, nós agradecemos aqui a oportunidade e reiterar o nosso compromisso de estar sempre
aberto e dispostos a ouvir o cidadão, tratá-lo da melhor forma possível e sempre respeitá-lo, dando a resposta que ele espera dos órgãos públicos. Muito obrigado, muito boa noite. E ressaltar, né, hoje Ponta Grossa tem uma ouvidoria, vai ser de amplo acesso a todos nós, todos os cidadãos. Tá certo, então, essa foi a conversa com o Leonardo, com o Rodrigo, da Ouvidoria Geral da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. Com isso, encerramos o programa doc.com de hoje. Você que quiser rever o nosso programa, assim como os demais anteriores, todos vão estar lá no nosso canal no YouTube, no youtube.com/programadoccom. O nosso e-mail também você já sabe, é o programadoccom@gmail.com. Lá você também pode fazer a sua crítica, a sua sugestão, ou por que não o seu elogio também, aqui para as nossas conversas, as nossas entrevistas aqui no doc.com e também lá no nosso blog. E também você já sabe que as informações da política, do cotidiano de Ponta Grossa, diariamente nas atualizações do nosso blog no www.blogdodoc.com. É isso aí, um ótimo final de semana para você e até a semana que vem. Doc.com, você bem informado.